Olá pessoal, nós tivemos aprovação recente aí do texto base da reforma tributária, no último dia 7 do mês de julho desse ano de 2023. Esse texto base agora segue para análise do Senado, poderá ou não alterar aí essas disposições. O modelo adotado foi o IVA dual, como já era esperado, representado por dois novos tributos, a CBS em âmbito federal, que irá no futuro substituir PIS, a COFINS e o IPI, e o IBS em âmbito estadual e municipal, que substituirá o ICMS e o ISS. Bom, essas alterações realizadas na reforma tributária foram feitas agora em âmbito constitucional, então nós dependemos ainda de legislação complementar superveniente para que a gente possa ter maiores informações a respeito do que de fato será alterado no nosso sistema. Nós podemos, contudo, analisar aqui alguns princípios, algumas diretrizes dessa reforma tributária. Em relação às alíquotas, o próprio Senado Federal ficou a cargo de fixar alíquotas de referência, subsidiado por informações do Tribunal de Contas da União, que realizará cálculos estimados para fundamentar a decisão dos senadores de fixação de uma alíquota de referência, que não necessariamente poderá ser seguida aí pelos entes federados, que poderão inclusive fixar alíquotas maiores ou menores, de acordo com o que entenderem conveniente. Da mesma forma, nós tivemos algum regramento trazido a respeito de não cumulatividade, um ponto importante que inclusive hoje é rechaçado aí no nosso ordenamento atual. Essa não cumulatividade plena, como é chamada no texto da reforma, diz respeito a que esses novos tributos, que inclusive têm uma identidade grande de base de cálculo, sistema de creditamento, base de incidência, tem uma identidade muito grande entre a CBS e a IBS, e esse é o intuito mesmo dessa reforma, Mas, voltando aqui à não cumulatividade plena, significa que poderá haver uma tomada de crédito indistinta das cadeias anteriores, do que foi pago e destacado a respeito desses novos tributos. Poderá haver crédito aí relacionado às despesas administrativas e até em relação ao custo direto aí da produção, ou prestação de serviços, com exceção de mão de obra. Inclusive é um ponto aí polêmico para o setor de serviços que nós vamos tratar em outros conteúdos. Mas, em relação ainda a essas alíquotas, nós teremos aí um período de transição, um período de transição aí previsto de 8 anos. No decorrer desse caminho aí haverá a extinção, por exemplo, no ano de 2027 do PIS da COFINS, o IPI será reduzido a zero. No ano de 2029, a CBS começará com uma alíquota de 0,9%, o IBS com uma alíquota de 0,1%, que será escalonada até o período final dessa transição. E, naturalmente, escalonado as alíquotas dos novos tributos, os tributos atualmente vigentes terão as suas alíquotas reduzidas até que a gente chegue ao final desse período de transição, com a expectativa de não haver um aumento de carga tributária, o que é um assunto polêmico e nós não vamos entrar aí nesse debate. Bom, outra característica, o cálculo realizado por fora. Significa dizer que a CBS e a IBS, de acordo com o texto base, não será calculado por dentro, É uma crítica ao nosso sistema atual, inclusive. Ele será calculado por fora, separadamente e em destaque, o que vai evitar uma sobreposição de tributação. Esse é um ponto bem positivo aí nesse texto base aprovado. Nós teremos também uma tributação eminentemente no destino, diferente do ICMS que a gente tem hoje, por exemplo, que parte da arrecadação é para o Estado produtor e parte para o Estado de destino. Com a reforma tributária, esses novos tributos serão recolhidos integralmente no destino, com o intuito de evitar o que a gente tem hoje de guerra fiscal, quando os estados brigam por questões de alíquotas diferenciadas para trazer contribuintes para o seu território. O que mais que nós tivemos em relação a esse texto aprovado? A previsão do imposto seletivo. Então, somente a previsão, por quê? Essa reforma tributária, nesse momento que nós estamos, ela promoveu alterações em sede constitucional, em âmbito constitucional. Então, tudo depende de um regramento de legislação complementar. É difícil nós prevermos aqui maiores detalhes a respeito desses novos tributos. Mas em relação ao imposto seletivo, nós sabemos que ele irá incidir em várias etapas de produção de produtos, mercadorias prejudiciais à saúde, como, por exemplo,
cigarros e bebidas alcoólicas. Nós também temos a previsão para tratamentos diferenciados, e aqui é importante ressaltar que os novos tributos eles vão possuir 3 tipos de alíquota. A alíquota cheia em 100%, uma alíquota reduzida em 60% e a alíquota zero. Então, atividades como serviços de comunicação, serviços de transporte, serviços médicos, insumos agrícolas, serviços de transporte, todos estes terão alíquotas diferenciadas, né? Alíquotas, seja elas reduzidas ou alíquota zero. Nós também teremos aí algumas previsões de tratamento específico em relação a comércio, lubrificantes, serviços de educação, a administração pública também terá um tratamento aí diferenciado. Essas são algumas aí das previsões da reforma tributária. Um ponto importante, acredita-se que essas alíquotas que serão fixadas aí de referência, seja lá no final das contas, um percentual em torno de 25%. Mas isso é temerário afirmar isso nesse momento, nós deveremos aguardar as cenas nos próximos capítulos, como já informado. Haverá a figura também de um Conselho Federativo, responsável por administrar a arrecadação e distribuição de recursos do IBS. Esse Conselho Federativo, inclusive, será financiado por parte da arrecadação deste novo tributo. O Conselho terá competências e independência técnica administrativa e terá como obrigação aí dirimir dúvidas relacionadas às normas que tratam do IBS. Será representado por estados, Distrito Federal e municípios com alternância da sua presidência. Então, estes são alguns pontos aí relacionados à reforma tributária. Quais são os desafios que a gente acredita que nós teremos daqui em diante? Bom, o desafio relacionado à compliance, já que, principalmente durante esse período de transição, será muito difícil lidar com a apuração, declaração e recolhimento dos tributos atualmente vigentes e agora desses novos que estão por vir. Então, a gente acredita que os contribuintes terão que investir em treinamentos com equipe, parametrização de sistemas, etc. Então, é um desafio que está por vir. Nós preparamos alguns conteúdos e materiais. Se você quiser saber mais, basta acessar as nossas redes. E se houver mais alguma dúvida aí relacionada à reforma tributária, nós estamos à disposição. Nós vamos acompanhar os próximos debates, e traremos aí novas informações a respeito. Vamos aguardar agora essa matéria no Senado Federal e as próximas etapas dessa reforma tributária. Um grande abraço a todos.